Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, eu vi o amor nascer e ser assassinado, eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados, eu vi. Pastor B.O., eu estou assustado. Como você chega aqui no programa, um programa sério, o pastor cantando esta música do Raul Seixas? Como isso? Como se explica isso? Olha, eu vou até sentar aqui, porque eu hoje fiquei mais ansioso do que no primeiro programa. Eu quero ouvir a sua explicação a respeito disso. Não é pecado cantar essa música, não? Well, para todo mundo. Pastor B.O. entrou aqui cantando esta música porque eu fui convidado a você para o seu programa para falar sobre a criação do mundo. Na verdade, não é bem sobre a criação do mundo, tecnicamente, que eu quero falar hoje com o personagem Pastor B.O. Não é sobre isso exatamente que eu quero ouvir a sua opinião. Isso nós podemos fazer um programa só para este assunto. O que eu quero conversar com o Pastor B.O. hoje e perguntar a ele para que os nossos telespectadores daqui da TV Caipira possam ouvir a sua opinião, é sobre a base teológica, usada pelos teólogos, principalmente aqueles dos movimentos fundamentalistas, para explicar a criação do mundo e a queda do homem no pecado, como relata a Bíblia. É sobre isso que nós queremos conversar hoje. Isso está me parecendo um eufemismo. Como os temas são parecidos, vai acabar dando no mesmo. Mas tá, antes de entrarmos diretamente nas perguntas que foram selecionadas para o programa de hoje, vamos voltar lá atrás, naquela música que você entrou cantando aí. Eu quero aproveitar e te perguntar, quando o Raul Seixas escreveu essa música, ou melhor dizendo, a letra desta música, ele pretendia falar mesmo de um anjo rebelde que foi expulso do céu porque queria tomar o trono de Deus e veio direto aqui para a terra e por vingança esse anjo fez Adão e Eva cair no pecado, como popularmente as pessoas contam por aí? Ou ele não queria dizer nada disso? Olha, é difícil responder isso com uma precisão. O Raul, apesar de ser muito louco, meio esotérico, tanto ele quanto Paulo Coelho, ele se comportava meio que como uma espécie de profeta, falava meio que em código. Por exemplo, se eu for ler o livro do Apocalipse, alguns textos, algumas narrativas do Apocalipse, só tem um jeito de eu saber. Fazendo aquilo que nós chamamos de exegese, que falando de um jeito simples é pegar o bonde da leitura, viajar através da história e ir até o momento em que o escritor escreveu o texto para entender o contexto cultural dele, para ter aí uma tentativa de entender realmente o que ele quis, qual foi a ideia que ele quis passar quando escreveu o texto. O caso do Raul não é muito diferente, tá? O Raul usava muitas simbologias, muito parecidas com as simbologias que eram usadas pelos escritores antigos. Então, é difícil dizer que ele estava falando de um anjo rebelde que foi expulso do céu quando escreveu juntamente com Paulo Coelho a letra desta música que eu entrei cantando aqui, mas num ato de brincadeira, eu nasci há 10.000 anos atrás. Quem sabe ele estivesse falando de si mesmo, Na verdade, um amigo meu me disse que a verdadeira filosofia, um amigo meu muito inteligente, que continua sendo amigo meu até hoje, ele disse que a verdadeira filosofia que existe por trás da música do Raul é a filosofia da burrice, Ou seja, se você já sabe tudo neste mundo e não precisa saber mais nada, você será um eterno burro. Talvez ele estivesse zombando, os comandantes
que dominavam a sociedade militarista de sua época. Até porque uma das coisas que eu pretendo deixar bem clara aqui, no decorrer das perguntas que vão sendo feitas, né, aí neste assunto, é que esta história, né, de que houve um anjo rebelde, que seu nome era Lúcifer, né, e que ele foi expulso do céu por ter tentado usurpar o trono do seu Criador, essa história nem sequer existe na Bíblia, do jeito que é contada popularmente aí pela tradição cristã. Como não? Você pode explicar? Não existe esse nome Lúcifer na Bíblia. Eu até costumo fazer uma brincadeira de que eu daria o meu salário que eu ganho como funcionário público durante um ano para uma pessoa que lesse a Bíblia toda de capa a capa e encontrasse esse nome Lúcifer lá. Não tem. Não existe esse nome lá. Este é um nome inventado pela tradição cristã, né? Provavelmente tenha sido Jerônimo. Para aqueles que não sabem quem foi Jerônimo, Jerônimo foi um pai da igreja. E o que é um pai da igreja? O pai da igreja é aquele que assumiu a liderança da igreja, falando de uma forma bem simples, quando os apóstolos morreram, né? Jerônimo, ele provavelmente tenha sido a primeira pessoa a chamar Satanás de Lúcifer, mas na Bíblia mesmo isso não existe, não tem. De capa a capa você pode ler toda a Bíblia e você não vai achar em nenhum lugar este nome Lúcifer na Bíblia. E eu lhe desafio a lhe dar o meu salário que eu ganho como funcionário público durante um ano para você, se você achar esse nome lá escrito na Bíblia. E não venha com a King James aí, porque a King James traduz o texto errado. A King James não vale, tá bom? Pastor Beó, então, com tudo que você falou, então podemos dizer, praticamente quase com certeza, que não é correto usar como base teológica, de acordo com o que é descrito em toda a história da Bíblia, a rebelião de Lúcifer para explicar a criação do mundo. Não é correto. Usar como base teológica a história da rebelião do anjo Lúcifer para explicar a criação do mundo que é relatado na Bíblia. E não é correto por quê? Porque o relato da história da criação do mundo encontrado na Bíblia é bem mais antigo do que o relato da história de um anjo que se rebelou-se contra Deus e que foi expulso do céu e que chama Lúcifer, como eu já disse, que nem sequer existe na Bíblia. E eu só quero aproveitar aqui um parênteses para poder explicar. Eu já fui muito mal interpretado aí, já falei isso aqui no primeiro programa, devido a associar-se a cor vermelha, né, a cor branca, com algum tipo de comportamento espiritualista. Tem até um programa aí de um indivíduo nas redes sociais que ele se veste de vermelho também. Então já me associaram mais como um representante do diabo do que como alguém que veio aqui com o intuito de teologicamente explicar a Bíblia. Não, eu já expliquei o porquê uso esse figurino, que é mais uma homenagem ao Elvis Presley, que eu gostava muito, e é o que ele representava na época, o figurino, né? E também porque ele tem as cores da salvação: branco, pureza; vermelho, o sangue de Cristo que foi derramado para salvar a humanidade. Ok? Concluindo, não é correto usar como base a história do anjo rebelde para explicar a criação da vida aqui na Terra, porque a história da criação da vida aqui na Terra é bem mais antiga na Bíblia do que a história do anjo rebelde chamado Lúcifer, que nem sequer tem essa história na Bíblia do jeito que ela é popularmente contada. Mas quando o livro do Gênesis, o escritor ali fala da serpente que enganou Eva, levando ela a comer do fruto proibido, e ela assim levando para Adão, o qual acabou também comendo do fruto proibido, ele não estaria ali, ao referir-se ao termo serpente, falando de um anjo caído? Não. Quando o escritor do livro do Gênesis cita a serpente como um animal que levou Eva a cair no pecado através do engano, fazendo com que ela comesse do fruto que Deus havia dito para ela não comer, não podemos garantir que ali a intenção do escritor era falar do diabo da forma que eu e você
temos a compreensão hoje. O intuito ali está muito mais nítido a referir-se a um animal mesmo. Porque em nenhuma outra parte do livro do Gênesis é citado nada a respeito desse anjo rebelde. O único livro da Bíblia que diz que essa serpente era o diabo é o livro do Apocalipse, ali no capítulo 12, a partir do verso 7. Mas em nenhum outro lugar da Bíblia você encontra qualquer outro texto dizendo que o escritor de Gênesis estava falando de um diabo ao usar o termo serpente. Então, não podemos garantir que o escritor, quando escreveu o livro de Gênesis, ao falar da serpente, pretendia falar ali do diabo. Até porque quando ele diz lá que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ele estava dizendo o seguinte: olha, serpente, você cobra. O fato de você ter enganado a mulher, a partir de hoje você vai ser amaldiçoada, você vai comer pó, ou seja, a cobra a gente sabe que ela anda lambendo pó. E a descendência da mulher vai esmagar a tua cabeça e você, num ato de vingança, vai ferir o seu calcanhar. Então está falando da cobra mesmo. A intenção não era ali falar de diabo. Essa aplicação do texto ao diabo foi feito muito posteriormente, tardiamente, depois do texto ter sido escrito. Se o Éden era um lugar protegido de Deus, como que essa serpente entrou? Como é que ela foi lá? Vamos assim. Olha aí uma pergunta do nosso telespectador que está aqui ouvindo no programa. O livre-arbítrio, né? Se usa o livre-arbítrio para poder responder isso daí. Deus criou tudo, mas ele não impediu que o mal pudesse acontecer. Então, se ele deu livre-arbítrio ao homem, se ele impedisse a serpente, que futuramente foi interpretada como sendo o diabo, usando ali um animal para fazer aquilo, ele estaria, de certa forma, impedindo o homem de exercer, né, o seu livre-arbítrio. Então, a resposta para essa pergunta seria aí o livre-arbítrio também criado por Deus. Ele criou e deixou acontecer. Meu filho sempre me pergunta: pai, mas por que Deus não... se ele já sabia que o homem ia pecar e essa coisa ia ficar ruim do jeito que está aqui, por que ele criou o homem? Ele fala: a mesma coisa sou eu. Eu, por exemplo, quando eu engravidei a sua mãe para que ela tivesse você, eu não sabia o que você seria. Mas se por não saber o que você seria, por ter medo de você ser uma coisa ruim, eu não tivesse tomado a decisão com a sua mãe de termos gerado você, eu não seria pai. A mesma coisa é Deus. Deus, quando tomou a decisão de criar, se ele tivesse impedido a sua criação, porque ele sabia que o homem ia cair, ele deixaria de ser Deus para a raça humana, porque ele iria deixar de criar o ser humano. Agora você me deixou mais curioso ainda, pastor B.O. Então explica pra gente, a partir de que texto da Bíblia os pais da igreja usaram para criar esta história de Lúcifer, né? Já que o senhor está me dizendo que esse nome nem sequer existe na Bíblia. Essa história de um anjo que se rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu por querer tomar o trono de Deus, e por vingança ele veio direto para a terra, fazendo com que Adão e Eva, o casal que havia sido, ou seja, que tinha acabado de ser criado por Deus, se rebelasse contra o seu Criador. O que nós queremos saber, eu creio eu, que o que eu quero saber, o telespectador quer saber, é a partir de que texto os pais da igreja usaram como base para dar início a esta história que popularmente é tão contada por aí. Então, se o livro do Gênesis não está fazendo nenhuma referência ao diabo, né, é uma coisa interessante, viu? Você sabia que na Bíblia nós temos o nome de Deus, mas nós não sabemos como pronunciar o nome de Deus. O judeu, ele tinha tanto respeito quando ia pronunciar o nome de Deus, que ele baixava a cabeça e falava Hashem, que significa o nome, só para não pronunciar o nome. O nome de Deus nós temos, mas por evitar
tanto pronunciar o nome de Deus, nós não sabemos como é que se pronuncia, mas a gente sabe como é que se escreve. Tá? Agora, o nome do diabo, nem sequer a gente tem como é que se escreve. Nós não temos o nome do diabo na Bíblia, porque diabo não é um nome, diabo é um adjetivo. Então, respondendo a sua pergunta, a partir de que texto, né, a tradição cristã, e provavelmente isso tenha sido feito pelo pai da igreja, chamado Jerônimo, né, como você mesmo disse, eles não podem ter inventado isso do nada. Eles tinham acesso a mais informações que nós não temos hoje com facilidade. Provavelmente ele tenha estudado as referências, né, que se fazem a este personagem no Antigo Testamento. A primeira vez que a Torá, que a Bíblia, menciona o termo ou adjetivo Satã, está lá no encontro de Balaão com sua jumenta no livro de Reis. Né? A Bíblia diz que, indo Balaão amaldiçoar o povo de Israel, contra a vontade de Deus, pôs-se o anjo do Senhor por Satã contra ele para puni-lo, para matá-lo. E aqui no português nós temos a tradução, pôs-se o anjo do Senhor por adversário contra Balaão. A palavra adversário no hebraico se escreve Satã. Aqui no português a gente traduz como adversário. Então, note que não é o anjo que chamava Satã. É a função que ele estava ali para exercer que era chamado de Satã. Então, o nome desse anjo a gente nem sequer sabe. E a outra vez que esse anjo aparece é lá no livro de Crônicas, né? Lá ele já não aparece mais como um adjetivo, né? O escritor já colocou assim o termo, o adjetivo Satã como se fosse um nome, né? E lá diz assim, ó, e Satã, né? Ou seja, e o adversário incitou a Davi a levantar o censo contra o povo de Israel. A outra citação que nós temos é no livro de Zacarias, né? O profeta Zacarias diz que ele viu o sacerdote Josué ao lado do anjo do Senhor, e diante do anjo do Senhor, ou do lado do anjo do Senhor, estava Satã para acusá-lo. Então, as pouquíssimas vezes que esse termo, esse adjetivo Satã aparece no Antigo Testamento, está associado a um anjo. Não quer dizer, como eu já falei, que é o nome do anjo, mas era a função que ele estava ali para exercer, uma função de acusador. Então, Jerônimo deve ter estudado isso e chegou à conclusão consigo mesmo. Caramba, mas todas as vezes que esse termo, esse adjetivo Satã aparece aqui, está associado a um anjo. Eu vou criar a teologia de que Satanás é um anjo. Lembrando que a Bíblia não chama de Satanás, só dá este adjetivo a ele quando ele está para exercer essa função, que é de acusar alguém, que é de punir alguma pessoa que está em desobediência contra Deus. Olha, muito interessante e até mesmo convincente a sua explicação. Mas então, diante de tudo isso, eu posso dizer que usar Ezequiel capítulo 28, verso 14, Isaías 14, verso 14, em Ezequiel 28, verso 14, está escrito lá, tu eras querubins da guarda, né? Em Isaías capítulo 14, verso 14, está escrito, ó, como caíste do céu, tu que eras a estrela da manhã. São esses textos que são os mais usados para falar a respeito de Lúcifer. Diante desta explicação que você acabou de dar aqui, eu percebo que usar esses textos como base para fundamentar esta explicação é totalmente um anacronismo, eu posso dizer assim. Ainda é muito comum ser usado, né, esses textos, Ezequiel capítulo 28, verso 28, Isaías capítulo 14, verso 14, por teólogos do meio fundamentalista para falar sobre a origem de Lúcifer. E eles usam esses textos por quê? Porque no Ezequiel capítulo 28, verso 14, por exemplo, está dizendo lá assim, tu eras querubins da guarda. Então Jerônimo falou, olha, todas as vezes que eu leio o termo Satã no Antigo Testamento, está associado a um anjo. Então este anjo era um dos querubins que Deus colocou para guardar o caminho da árvore da vida. Só que o Jerônimo cometeu um erro muito grave.
exegeticamente, não é nem necessário fazer uma exegese de Ezequiel capítulo 28 para saber que o intuito do escritor não era falar de um anjo, mas sim do rei de Tiro, que o seu nome era de Tobaal III, né? O rei de Tiro é que recebeu este nome de querubim da guarda porque ele era visto pelo seu povo como tal, né? No caso do Isaías, capítulo 14, verso 14, que o profeta está zombando do rei, né? Que é, no caso aí, o rei da Babilônia, ele fala bem assim: ó, como caíste do céu, tu que eras considerado a estrela da manhã, como você pode cair de tamanha altura? Ele está falando isso para o rei da Babilônia, ele nem sequer passou pela sua mente ali essa coisa de Satanás. Então, o Jerônimo de Jerusalém, quando foi traduzir o texto, traduziu o texto errado. Estrela da manhã, ele deu o nome de Lúcifer, né? É errado, não é correto. É um puro anacronismo fazer isso. Se esse personagem bíblico, né, a gente vê hoje, neste mundo moderno, até mesmo como um personagem mitológico, né, que foi apelidado pela tradição cristã, pelo seu adjetivo, né, Satã, Satanás, ou até mesmo Lúcifer. A gente quer saber o seguinte: esse personagem existe ou não existe? O que o pastor B.O. pode falar para nós a respeito disso? Que Babilônia, né? Que confusão. Realmente, como eu já disse, nós não sabemos o nome deste personagem que hoje é popularmente chamado pela tradição cristã de diabo, Satanás, né? Ou até mesmo Lúcifer, né? Diabo, Satanás, eu já deixei bem claro aqui que isso é um adjetivo, né? Se ele existe ou não, de acordo com a Torá, de acordo com o conceito judaico, existe sim um anjo que foi criado por Deus, não que ele é rebelde contra o seu Criador. Ele foi criado por Deus com um propósito, né? Fazer com que o ser humano exercesse o seu livre-arbítrio. A teologia judaica, ela desenvolveu até esse ponto. Olha, Deus criou um anjo que recebe, muitas das vezes, esse termo Satã, esse adjetivo Satã, que tem essa função de ser um adversário contra os desobedientes à palavra de Deus. Na Bíblia hebraica, no conceito judaico, existe sim. Agora, o anjo rebelde chamado Lúcifer, esse não tem na Bíblia. Esse pertence à tradição cristã. E a gente sabe que o surgimento do cristianismo com Jesus Cristo foi uma nova releitura do judaísmo. E eles reinterpretaram muitas coisas, inclusive a história deste anjo rebelde. Então, quem deu o nome de Lúcifer foi os pais da igreja. Quem interpretou que este anjo rebelde, que no conceito judaico não era rebelde, foram os pais da igreja. Para os pais da igreja e para a igreja cristã, popularmente, existe sim um anjo rebelde. Na ciência não vamos nem comentar isso, né? A ciência não crê nisso. Isso é tudo mito, isso é tudo história da carochinha. Me responde uma pergunta que não quer calar. Olha, mas não quer calar mesmo. Diante de tudo que você falou aí, esta pergunta que eu vou lhe fazer agora, ela não quer calar. E creio também que ela não quer calar para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Por que os pastores não ensinam isso em suas igrejas? Olha, por que os pastores não ensinam isso em suas igrejas? Principalmente as igrejas ou os movimentos religiosos fundamentalistas, como eu costumo sempre dizer. Acabamos de discutir aqui que é um assunto sério, deveria ter ensinado. Não deveria ser ensinado. Não ensinam por quê? Eu vou dizer que é pelo mesmo motivo que o governo
não liberta o povo, não tem interesse de libertar o povo através de uma educação libertadora. Porque é muito mais fácil controlar um povo, fazer com que o povo continue contribuindo com os impostos caros que nos são cobrados, se não der informação para esse povo, do que informar esse povo. A mesma coisa acontece nas igrejas. É muito mais fácil dominar um fiel contando para ele fábulas, coisas que na verdade não são verdades, do que ensinar uma verdadeira teologia que vai deixá-lo de forma instruída. Se isso for feito, ele não vai contribuir o quanto ele contribui se essas verdades não forem ensinadas para ele. É isso. Isso é a resposta. Olha, eu estou de boca aberta aqui, mas estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero já ir terminando aqui com a minha última pergunta. Qual é o seu maior propósito com esta sua teologia? Não, desculpa, eu estou falando sua teologia porque é tudo meio que novo aqui para mim que estou te ouvindo hoje. Então, por isso eu chamei de sua teologia. Mas qual é o seu propósito com essa sua forma de ensinar? É destruir os ensinamentos da teologia tradicional, que ainda é muito divulgado em movimentos religiosos fundamentalistas, ou você não tem nenhuma intenção de destruir nenhum ensinamento, nenhum movimento, com essa sua forma meio que diferente de ensinar uma teologia bíblica? Eu já respondi isso no primeiro programa, não tenho propósito nenhum como personagem ao ensinar, aparentemente desta maneira diferente que eu ensino, o ensinamento das religiões fundamentalistas, ou a maneira, sim, a maneira que eles ensinam, sim, eu tenho o propósito de mudar isso mesmo, através da maneira que eu ensino, que eu creio que é a maneira que está mais próximo do que a Bíblia diz, tá? Mas volto a dizer, com esta minha forma de ensinar teologia, eu pretendo desenvolver no fiel uma religiosidade interna mais próxima do seu Criador do que mais próximo do movimento religioso fundamentalista organizado, que tem mais a função de empobrecer o fiel e enriquecer os seus líderes, né? Esta é a minha verdadeira intenção. Este é o meu verdadeiro propósito, não o de destruir a fé de ninguém. Pastor B.O., mais uma vez as suas últimas considerações a todos os nossos telespectadores. Muito bem, eu que agradeço mais uma vez por fazer parte aqui do programa Na Mira da Mentira, aqui na TV Caipira, e estarei sempre disposto, assim que for convidado, espero estar contribuindo de alguma forma para os telespectadores que estão logados aí com o nosso programa e que de alguma forma eles possam aprender alguma coisa com tudo isso que eu estou falando aqui. Ok? Eu aqui desejo um abraço para todos e espero estar sempre sendo convidado para vir aqui falar dessas coisas da teologia aqui na TV Caipira. Gente, até o próximo programa. Tchau! Tchau!